vendo como o formato Masterclass é extremamente importante, porque é nas entrelinhas e no pequeno detalhe em que eu posso parar e discutir com você como que isso está acontecendo, é que nós vamos esclarecendo o seu dia a dia lá na aula. Então, por onde eu começo? Comece entendendo que a gente precisa mudar como pensa, para mudar como escreve o verbo, para mudar como faz a aula. E aqui fica estratégias ou metodologias. Eu já até falei sobre isso. O professor planeja usando as metodologias. As metodologias, elas são do ensino, ou seja, eu tenho que olhar o perfil dos meus conteúdos e dos meus contextos educacionais para poder planejar a trilha de aprendizagem. Quase sempre, praticamente sempre, essas definições são substantivos. Os conteúdos e os contextos são substantivos. E eles estão baseados sempre no perfil do egresso. Portanto, quando eu vou pensar na metodologia certa para minha aula, eu tenho que levar em consideração o perfil do egresso que eu preciso formar, na aula que eu estou planejando, ou na curadoria da aprendizagem que eu estou planejando, para eu poder entregar o que deve ser entregue. Já as estratégias vêm na curadoria. Agora que eu defini a metodologia, que é o caminho, agora eu preciso procurar, nesse caminho, as estratégias certas para que o aluno treine, aprenda, exercite tudo o que eu preciso que ele faça para chegar no final da aula, eu formar esses alunos orientada pelas competências. E também as estratégias são baseadas no perfil do egresso. Já as estratégias são verbos, sempre você define a estratégia pelo verbo. Uma vez que eu achei o verbo certo, eu vou procurar a estratégia que faça com que esse verbo entre em ação na mente que está aprendendo. E esses verbos, eles vão levar a aprendizagem de habilidades e de competências. Assim, a gente vai usar estratégias na trilha de experiências para promover e provocar ações específicas na mente que está aprendendo, na mente dos nossos estudantes. Por isso que ativa é aprendizagem. Entendeu, prof? Nesse começo de Masterclass, essas definições, elas são muito importantes, porque a partir daí eu posso passar a falar das estratégias, das metodologias e mostrar para vocês como cada uma delas mexe no verbo certo dentro da mente que está aprendendo, para que esse verbo certo forme habilidades e competências no ensino superior previstas para aquele perfil do egresso. Olha como as coisas se alinham. Então, não é amanhã você pega uma aula e fala assim, eu quero usar uma metodologia imersiva. Não, mas hoje eu quero usar uma metodologia ágil. Não, eu acho que aqui cabe uma metodologia analítica. Não é você que define. É o perfil do seu conteúdo curricular, do ensino que você tem que entregar, é que vai definir. E a gente vai lá para a taxonomia de Bloom ver isso. E agora você acabou de descobrir, eu falando uma coisa que eu deixei flutuar no ar lá no começo e que agora eu vou fechar. Todo mundo fala das metodologias, e aí eu bati bem no começo, não são as metodologias que são ativas, não são as metodologias que são ativas. Pois bem, a gente usa para classificar as metodologias essa referência aqui da professora Andréa Filatra e Carolina Cavalcante, que são as metodologias inovativas. Porque, na verdade, nós temos 4 classes de metodologias: as ágeis, as ativas, as imersivas e as analíticas. Não, professor, não existem só as metodologias ativas. Tem aulão no canal explicando, vai lá
procura no canal. Não são as metodologias que são ativas. E você vai ver a discussão que eu fiz para mostrar por que não são as metodologias que são ativas. Beleza? Pois é isso. Ativa é a aprendizagem. E agora a gente precisa fazer um fechamento em tudo que a gente falou até aqui. Você vai falar assim, Denise, mas você ainda não falou como é que eu pego meus slides e transformo. Aliás, quando eu fazia esses cursos na modalidade presencial, chegava a esse momento, tá, mas como é que eu pego o slide e transformo? Gente, a gente não vai transformar a aula transformando os slides. A gente não vai transformar a aula colocando tecnologia como perfumaria, como adereço. Então, se a gente conseguir entender que a gente vai mudar, vai selecionar as melhores metodologias, as metodologias certas, mas não é aí que a gente começa pensando. A gente começa pensando que agora eu não dou aulas, eu vou fazer curadorias. É aí que começa a mudança. É por aí que você começa, professor. Eu vou responder essa pergunta exatamente por aí. E o que a gente aprendeu até esse momento? Que metodologias são caminhos para o ensino. A sua ação de levar conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos é o rol do ensino. E os caminhos são as metodologias. Só as ativas? Não. As ágeis, as ativas, as imersivas e as analíticas. É com as características dessas metodologias e do conteúdo curricular, do conhecimento que você tem que entregar, que você vai fazer a curadoria das trilhas de aprendizagem e vai definir quais são os caminhos que são necessários serem tomados por essas metodologias, no sentido de entregar uma formação que está alinhada com o perfil do egresso, porque toda aula dentro de um curso superior, ao final, ela tem que ter contribuído em alguma coisa para o perfil do egresso daquele curso superior. Se a sua aula, professor, chegou no final, não, eles têm que aprender esse conteúdo, a sua aula não levou a um objetivo de aprendizagem. Aprender conteúdo não é mais objetivo de aprendizagem. Em um mundo em que o conteúdo está na ponta do clique, do celular até, do smartphone até, o conteúdo, ele perde a razão de ser porque ele em si não forma para nada. E eu posso provar esse meu ponto de vista. Bem aqui. Eu estava assistindo uma palestra há uns tempos atrás de um professor falando da integração da inteligência artificial e aparece a pergunta no chat ali, era remota, né? E apareceu a pergunta no chat. Mas a inteligência artificial vai substituir o professor, já que todo conteúdo se acha na inteligência artificial e também nos próprios meios digitais. E esse professor deu uma resposta que eu acho que vale muito a pena ficar registrada aqui nesse momento para você que está começando o Masterclass e já está mudando a sua mente. Olha só, esse professor respondeu assim, se você tem todo o seu trabalho docente centrado no conteúdo, então, mesmo sem inteligência artificial, você está fora da realidade. Porque tem muito tempo que não se tem mais o conteúdo como centro do processo ensino-aprendizagem. São as competências, as habilidades, as atitudes e os comportamentos que efetivamente importam para o processo ensino-aprendizagem. Mas, se você parar para pensar, nesse momento, todo mundo tem, então, o conteúdo ao alcance da mão. Então, eu vou fazer uma outra pergunta para você. Por que ninguém se forma? Ou por que ninguém adquire uma nova habilidade documental só com a inteligência artificial? Se a inteligência artificial pode ensinar todo o conteúdo necessário, por que as pessoas ainda vão à escola, ainda vão aos cursos? O pessoal ficou parado, né? Mas a resposta é óbvia. O papel do professor é usar a sua experiência profissional e didática para organizar conhecimento, habilidades e atitudes em pacotes de entregas de curadorias que ele sabe
que são capazes de provocar e promover as competências necessárias ao final daquela aprendizagem. Conteúdo não forma ninguém. Se conteúdo formasse, os professores estavam fora, completamente fora de ação a partir do momento da chegada da inteligência artificial. E aí é que vem o grande segredo. Não é a inteligência artificial que vai tomar o seu lugar no ensino. Quem vai tomar o seu lugar no ensino é um professor que sabe como explorar a inteligência artificial para fazer curadoria de trilhas de experiências que trabalhem estratégias alinhadas com metodologias ativas, ágeis, imersivas e analíticas. Entendeu? Não! Entendeu, prof? Se você tem muita experiência no que você faz, esse é o seu momento. Mas você precisa abandonar, desapegar do velho e vir para um pensamento novo. As metodologias são os caminhos que trazem a ação para um processo de aprendizagem. E a ação no processo de aprendizagem vai vir com as estratégias, vai vir com as experiências, vai vir com o treino, vai vir com o aluno se tornando protagonista dentro desse processo que o ensino trouxe para ele, mas que é a aprendizagem, que é o movimento interno dele que é necessário para que ele chegue a algum lugar. Olha só como é muito diferente de tudo que muita gente pergunta. Então, não existe mais o tal dar aulas. Olha a expressão dar aula, eu estou dando. A inteligência artificial está dando o conteúdo inteiro ali. Se o teu processo de docência estava relacionado com o conteúdo, realmente você dava aula, porque você ia na aula para dar o conteúdo. Quem nunca reclamou que falta carga horária para dar o conteúdo não viveu a docência nos últimos 25 anos. Bom, finito. Todo professor já reclamou disso uma vez. Ai, não tem carga horária suficiente para dar todo o conteúdo. Olha de onde vem a expressão dar aulas. Não existe mais o dar aulas, e sim, fecha o queixo, porque a boca caiu nesse momento. E o que existe, então? O que existe agora é a curadoria, é você usar a sua experiência junto com o conteúdo e os contextos educacionais para levar experiências de aprendizagem e, dentro disso daí, fazer um processo de avaliação compatível com as trilhas e com a curadoria que você fez. Esse é o novo papel do docente, especialmente no ensino superior. Portanto, a primeira pergunta lá, para que a sua aula forma, ela pode ser feita de uma outra maneira. Onde vamos chegar no final dessa aula, no final desse módulo, ou no final desse masterclass? Quando você abre a aula, essa deveria ser a primeira pergunta que você responde para o aluno. Onde nós vamos chegar no final dessa aula? Essa é a pergunta de milhões. E é essa pergunta que orienta a curadoria para que você possa selecionar as metodologias certas para cada aula que você tem. Onde chegaremos ao final dessa aula é o segredo de uma curadoria, porque você ensina para o estudante por que aquela aprendizagem importa na formação superior que ele está cursando. Isso é contexto. Como esse conhecimento faz essa importância acontecer, essa relevância existir dentro do mundo profissional, você define pelo verbo de ação didática. E, por fim, com o que é o conteúdo, as habilidades e a aplicação desse conteúdo é feito no mundo profissional, é o conteúdo. É até difícil de construir frases isolando verbo, contexto e conteúdo, porque eles estão tão imbricados no pensamento da gente que é professor, que a gente acha que não, o conteúdo já traz tudo. Não, o conteúdo, ele é a última coisa, porque a primeira coisa mais importante é o contexto educacional
que você vai usar, o cenário ou o contexto da profissão. A segunda coisa é qual é o verbo que é necessário para aquelas habilidades naquele contexto acontecerem. E aí sim, aquelas habilidades naquele contexto acontece com o quê? Aí sim entra o conteúdo. Portanto, onde chegaremos no final da aula, a resposta para essa pergunta deve ter um contexto educacional claro, primeiro, um verbo de ação didática na sequência, e aí, por último, é que você vai colocar o conteúdo curricular. No fundo, se você parar para pensar, é assim que a gente escreve objetivo de aprendizagem. E é assim que a gente deveria escrever ementa também. Na plataforma Docência Flix já tem o módulo de ementa lá prontinho, onde eu explico detalhes de como funciona uma boa ementa. Não perca, vai lá e assiste o módulo. Está na sua assinatura, porque você é Flix. Por onde você começa? As metodologias certas, por onde eu começo? Para pegar aquela sua velha aula e trazer e transformar do dar aulas para curadoria, você precisa das metodologias certas. E as metodologias certas têm que lembrar que a aprendizagem só acontece no envolvimento da ação da mente que está aprendendo. Portanto, as metodologias certas a serem selecionadas, primeiro precisam saber para onde você quer chegar. Eu não consigo definir metodologia sem saber aonde eu tenho que chegar no final da aula. E é por isso que essa pergunta a gente chama de pergunta de milhões, porque é ela que vai definir tudo, absolutamente tudo do que a gente vai fazer a partir de agora, numa nova sala de aula, numa curadoria de trilhas de experiências de aprendizagem. Entendeu, prof? Olha que legal. Isso tudo vai estar lá na plataforma Docência Flix para você. Todos os slides, essa é a primeira aula gravada do nosso Masterclass, ainda terão mais algumas. E todo esse material vai estar disponível na plataforma para os assinantes e para quem quiser comprar só o Masterclass do mês. Não, eu gostei desse tema desse mês, não quero ser assinante. Beleza, você pode comprar também, que todo o material vai estar lá. Eu quero agradecer a tua presença e para os assinantes e para quem adquire, a gravação continua no nosso próximo capítulo, na nossa próxima aula, lá na Docência Flix. Um grande abraço para você e te espero na nossa próxima oportunidade. Tchau!